vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manegia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações nota 1000. Bom, gente, a gente tem várias redações nota 1000 aí, então eu queria trazer para vocês, né, as análises delas, para ajudar vocês agora nessa reta final dos estudos para o Enem, tá bom? Bom, vale lembrar que tem playlist também das redações anteriores, isso pode ajudar muito vocês, belezinha? Então vamos agora, né, créditos aí aos candidatos, parabéns, né? Enfim, todos os candidatos que tiraram 1000 disponibilizaram as redações deles pra gente, né? Pra gente visualizar, para a pessoa INEP disponibilizar a cartilha de redação nota 1000. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Vamos lá agora para redação 10. Parabéns aí, Sabrina, né? Da Sabrina Ayumi Alves. Enfim, vamos lá. Lembrando que o tema do ano passado, de 2024, foi... Vou voltar no tema aqui só para vocês verem qual que foi o tema. Vamos lá. Cadê? Foi sobre... desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ok, vamos lá. Tem o QR Code também, se vocês quiserem acessar a cartilha, ó, viu? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Beleza. Ó. Ela descreve o seguinte na introdução. No livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo... Deixa eu aumentar aqui, que eu não tô entendendo isso daqui, gente. Onuanda. Enfim, retrata a sociedade... Isso, moçambicana. Tá, beleza. O livro do Luiz, né? Durante a colonização portuguesa, ó, na obra literária observa-se a dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizada nas intenções entre as pessoas, das interações entre as pessoas, né? Na qualidade de vida e na autoimagem de cada ser. Assim, ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro de ínfima valorização. Gente, desculpa, porque a letra tá um pouquinho pequena. Deixa eu aumentar aqui pra ver se ajuda um pouco. Enfim, valorização da herança africana. Infere-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil, se manifestando a partir do apagamento sistemático da cultura afro-brasileira. Em razão disso, então, aqui, ó, os argumentos, vamos embora, ó. Deve-se discutir o quê? O papel do Estado no setor escolar e cultural, diante desse contexto de silenciamento. Ok, vamos lá. Primeiro argumento, o que ela vai defender aqui, né? O papel do Estado. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ela descreve o seguinte, no primeiro argumento, né? Primeiro parágrafo argumentativo. Em primeiro momento, é necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira e a desvalorização da herança africana. Para fundamentar essa ideia, o filósofo brasileiro Ailton Krenak afirma que no Brasil existem dois grupos: a humanidade formada pela elite econômica e a subhumanidade, a qual tem seus direitos negados e é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, como os povos originários e os negros. Por consequente, se entende-se o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama de desigualdade social brasileira, já que essa desvalorização sistemática silencia as vozes das populações, que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade. Dessa forma, o Estado deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana no Brasil. Beleza.
Agora, a questão, né, sociocultural. Sobre a lógica de compreensão e importância da ancestralidade na formação da autoimagem e noção de pertencimento de cada indivíduo, para isso, a filósofa brasileira Marilena Chauí defende que, enquanto os animais são naturais, os humanos são culturais, ou seja, a cultura, então, a questão cultural, né, que ela defendeu ali, né, sistemática cultural, né, que cada pessoa está inserida e compõe essa essência de ser. A partir disso, compreende-se que o silenciamento da herança africana nega uma grande parte do povo brasileiro à sua própria essência, o que constitui a violência estrutural e resulta numa noção de não pertencimento generalizado em uma autoimagem defasada. Frente a isso, o Estado deve agir em prol da promoção de manifestações culturais afro-brasileiras. Ok, né? Então tá. Então como que isso tudo vai ser solucionado, né? Então quem vai solucionar, né? Ela destacou coisas importantes sobre a questão do papel do Estado no setor escolar e cultural, né? Então quem vai solucionar e como vai ser solucionado isso? Então isso é importante pra gente entender. Em suma, conclui-se que, né, voltou no tema, que é algo importante, né, para o corretor entender que que o candidato está sabendo do tema, né. Em suma, conclui-se que a desvalorização da cultura africana está diretamente relacionada aqui ao processo sistemático do silenciamento de grupos oprimidos e resulta na falta de pertencimento de muitos indivíduos. Tá, ok. Portanto, quem que vai solucionar? Cabe ao Estado, por meio de uma parceria com quem? Com o Ministério da Economia. Olha, então ela citou o Estado e o Ministério da Economia, ok. E quem? Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? Fazer o quê? Desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras nas escolas, como, por exemplo, peças teatrais e festivais de dança, música e arte. Assim, investir financeiramente na promoção de artistas e escritores que têm suas carreiras relacionadas à herança africana. Por fim, essas ações serão responsáveis por impedir o perpetuamento da desvalorização cultural da cultura, né, africana no Brasil. Muito interessante, né? Ela citou um livro, né, Nós Matamos o Cão Tinhoso, enfim, várias coisas interessantes e destacou os argumentos dela, né? Então vamos ver aqui qual que é o comentário que o INEP destacou sobre essa redação. A redação apresenta um projeto de texto que demonstra ser eficiente na articulação de informações, fatos e opiniões em relação ao tema proposto, desenvolvido de forma consistente, bem organizado, em defesa do ponto de vista defendido. Na introdução, o participante apresenta seu pressuposto no contexto brasileiro de ínfima valorização da herança africana. Infere-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil, né? Nos parágrafos seguintes são apresentados que argumentos relacionados a esse pressuposto. Os argumentos relacionados estão organizados e bem interpretados em defesa do ponto de vista defendido. Observa-se um projeto de texto bem delineado, evidenciando claramente a estratégia escolhida para defender a tese proposta, né? Por fim, no parágrafo final, a participante conclui, né, com a proposta de intervenção de que a ação educacional seja colocada em prática para impedir o perpetuamento da desvalorização da cultura africana no Brasil, né. Quanto ao tipo textual, ok. A participante vai demonstrar domínio dos elementos do texto dissertativo argumentativo, né? O tema é desenvolvido por meio da defesa da persistência do passado colonial nas estruturas brasileiras, manifestado pelo apagamento da cultura afro-brasileira de modo sistemático, né? Ainda, no primeiro parágrafo, ela vai citar, né, Nós Matamos o Cão Tinhoso, né, de Luiz Bernardo, que vai retratar o quê? A sociedade moçambicana, ou seja, ela citou uma obra para corroborar, né, com os argumentos dela. Interessante isso, né, que vai retratar aí a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa, apresentando o quê? Uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas, na qualidade de vida, na autoimagem de cada ser. No final, né, da introdução, vai ser o que? Apresentado, o que será discutido, né, a seguir.
o papel do Estado no setor escolar e cultural, diante desse contexto de silenciamento. No segundo parágrafo, a participante vai desenvolver argumentos relacionados à dinâmica social brasileira, a desvalorização da herança africana. O repertório sociocultural, mobilizado para fundamentar a ideia, baseou aí no brasileiro Ailton Krenak, né, filósofo, enfim, que vai afirmar que no Brasil existem dois grupos de humanidades, né, formada pela elite, economia e subhumanidade, né, na qual seus direitos negados é constituído principalmente pelas populações. Eu achei interessante, tá? Esse argumento que ela trouxe, né, sobre pela elite econômica, ela destacou também na questão do agora que faz sentido, né? Não, sempre fez sentido, perdão. Que ela citou do Ailton Krenak, cadê? Ela citou o Ministério da Economia, né? Aqui, ó, Ministério da Economia. Então, vamos aqui no argumento dela. Cadê do Ailton Krenak? Isso. Modelo dos grupos. Aqui, ó, elite econômica, tá? E subhumanidade. Aqui tem seus direitos negados, principalmente pelas populações marginalizadas da sociedade, os povos originários e negros. Olha que interessante. Ela citou aqui aquele negócio, né? A questão de ser solucionado pelo argumento. Então, ela citou aqui a questão da economia, tá? Elite econômica. Então, olha ela colocando aqui o Ministério da Economia como intervenção, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. O próprio, ela solucionando o próprio argumento, né? Ok. Cadê a questão da economia que ela citou? Isso, Ailton Krenak, né? Afirma que no Brasil existem dois grupos. Ou seja, a humanidade, formada pela elite econômica, é a subhumanidade, a qual tem seus direitos negados, é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, né? Como os povos originários e os negros. Terceiro parágrafo, dedicado à importância da ancestralidade na formação da autoimagem da noção de pertencimento de cada indivíduo, né? Para corroborar com a argumentação, né? Ela citou Marilene Chauí também, suas ideias, né? De que os animais são naturais, os humanos são culturais, ou seja, a cultura que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. Por fim, no último parágrafo, o participante vai elaborar a proposta de intervenção, né, no campo cultural e educacional, né, relacionada aos argumentos apresentados. Portanto, a redação demonstra que, além de excelente domínio dos textos dissertativo argumentativo, a abordagem vai completa, né, do tema, com o uso de repertório sociocultural e produtivo, né? Tem também a relação entre os aspectos linguísticos, né? A participante vai demonstrar igualmente excelente domínio da modalidade escrita e formal na língua portuguesa. A redação vai ser caracterizada por estruturas sintáticas bem elaboradas, sem desvios da norma, né? Também há o uso dos sinais de pontuação com pertinência do modo correto, né? Orações, enfim. Coesão garantida não só pela continuidade temática, mas também pelo emprego do repertório. Então, eles avaliam muito isso, tá? Ó, na qual, essa, a qual, disso, essas, dessa, isso, suas, enfim, isso também é avaliado. Plano sequencial, né? Dessa forma. Assim, em razão disso, né? Eita, sono, chega. Bora, a gente tá no finalzinho, olha, tem que dar sempre o soninho, né? Por consequente, em suma, portanto, por fim. Por fim, então, ó, a proposta de intervenção elaborada pelo participante é muito boa, uma vez que está completa, detalhada, articulada a discussão desenvolvida no texto. Como pode ser observado, ela permeia o texto e decorre do desenvolvimento da argumentação. No detalhamento da proposta, o participante mostra o que e como devem ser realizados e quem vai realizar, né, exatamente isso. Quem que vai realizar, né, com que o participante completou o texto, enfim. Integralmente. Quem, como, por quê? Aquela perguntinha da proposta de intervenção, né? Bom, gente, parabéns aí, né, Sabrina, pela sua redação. Parabéns a todos os participantes que tiraram 1000 nas redações, né? Parabéns ao INEP por disponibilizar a cartilha de redação para ajudar os participantes, né? Vamos, já que a gente está falando de redação, vou ler algumas, já que muita gente está postando no tema de inteligência artificial, né? Claro, gente, a gente não sabe qual que é o tema, então, pode ser qualquer coisa, pode ser ambiente, pode meio ambiente, né? Pode ser vários outros assuntos, tá? Aqui eu vou trazer para vocês
é interessante, já que a gente está na reta final aí, para poder ler, enfim, para a gente poder revisar, eu vou ler para vocês sobre a questão de um tema de 2018 que teve sobre mais ou menos esse assunto. Vou mostrar para vocês, aqui foi esse do ano passado, né? Eu vou mostrar para vocês, créditos ao site do G1, temas que são relacionados a esse assunto, tá? Que pode ser que ajude vocês também. Não tô dizendo que vai cair, mas é só para vocês prestarem atenção em como fazer uma boa estrutura, né? Eu sempre falo isso, não se preocupem com o tema, e sim como fazer uma boa redação, estrutura da redação, isso é mais importante. Mas vamos lá, deixa eu ler algumas aqui para vocês para ajudar. Vamos lá, gente. Primeiramente, créditos ao site do G1, né? Por disponibilizar as redações, né? Nota 1000, enfim, isso é de 2018. Mas só para lembrar para vocês que sim, já caiu temas relacionados às redes sociais. Não em IA, né, especificamente, né, sobre inteligência artificial, mas algo que tem a ver com esse tema também, né, que foi exatamente sobre manipulação do comportamento, olha só, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, né, tem algo a ver porque foi sobre manipulação, né, enfim, é bem interessante sobre isso, né, lembra um pouco sobre a questão da inteligência artificial. E vamos ler aqui do candidato, né, do Lucas Felp, que, por sinal, citou também a IA, né, deixa eu ver aqui se ele citou a IA, tem uma redação aqui que eles citaram a IA, Black Mirror, deixa eu ver aqui se é esse, se foi o Felp. Porque são várias redações, né? Ministério. Isso. Inteligência. Exatamente. Olha só. O tema foi, né? Sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. O que é isso, né? É a manipulação, né? O que é uma manipulação? É quando se é manipulado, né? É quando as pessoas são manipuladas, não são instigadas a fazer coisas que às vezes elas mesmas não estão sabendo, que elas são controladas. Manipulação, controle. Né, controle. É exatamente isso, né, do controle de dados, ou seja, tem tudo a ver com a internet, tem tudo a ver com essa questão de inteligência artificial, claro, em 2018, tá, gente, já se falava de IA, imagina agora, né. Enfim, aí ele citou, parabéns Lucas Felp, né, pela sua redação, ele citou o livro, né, primeiramente, ó, na introdução, ele citou o livro de 1984 de George Orwell, que é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário, olha que interessante. Nesse livro, ele até especificou o que se trata esse livro, né? Que o Estado aqui, ele vai controlar, né, e manipular toda forma de registro histórico e contemporâneo. Imagina um Estado que controla tudo, né? A fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de... Aí ele está citando sobre o livro, né? De Winston, que é um funcionário contraditório do Ministério da Verdade, né, a história do livro, enfim, que vai diariamente analisar e alterar as notícias e conteúdos midiáticos. Para quê? Para favorecer a imagem do partido e formar a população através da ótica. Ou seja, ele está citando um controle, né, um estado que controlava as pessoas. Fora da ficção, aí ele trazendo para a realidade. É fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos, então aqui os argumentos dele, ó, algoritmos e sistemas de inteligência artificial, né? Vão o quê? Corroborar para a restrição de informações disponíveis e para a influência do comportamento do público preso a uma grande bolha sociocultural. Então, olha só, sobre os algoritmos, né? Que ele vai citar aqui... Não, primeiro ele vai citar sobre a inteligência artificial. É sobre os algoritmos. O segundo que é sobre a IA. Perdi aqui rapidinho, gente, só pra... Não, ele trocou. Não, na verdade tá trocado. O segundo que tá sobre algoritmos, o primeiro sobre inteligência artificial. Ó, primeiro argumento. Então, o que ele vai destacar aqui, ó, sobre a questão da inteligência artificial? Ó, em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas estão cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet. Fato, né? Consequências do desenvolvimento de mecanismos filtrados de informação a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação para o conhecimento, mas abriu portas
para manipulação e alienação de 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados. Não, gente, perdão, tá? Pensei que aqui ele está citando sobre a IA, que ele está citando sobre a internet. É porque o argumento aqui tá junto, tá? Perdão. O algoritmo aqui tá junto, tá? Ó, algoritmos estão juntos com a inteligência artificial, né? Então, ó, relacionado ao mundo cibernético, né? Corrobora com a restrição de informações disponíveis. E para a influência do comportamento. Tá, ele citou o livro. Tô tentando achar aqui os argumentos. Tá, ele citou o livro, a história. O primeiro argumento, deu pra entender aqui. O primeiro argumento, ele tá citando ainda o livro, tá? O livro de 1984, que ele citou na introdução também, né? De Orwell, isso. Aí, no primeiro argumento, ele citou o livro também e essa questão, né, da manipulação, do controle da internet. O segundo argumento, que vai ser junto, tá? Os algoritmos e sistemas de inteligência artificial, né? Que eu vi aí aqui e achei interessante. Ó, é o segundo, tá? Perdão, gente. Tá vendo? Seres humanos erram também, ó. Aqui, ó, olha que interessante. Por consequente, aqui já é o segundo, né? Perdão aqui. Parabéns, Lucas Felpner, pela sua redação. Muito, nossa, muito interessantíssima. Aí no segundo ele citou: por consequente, presencia-se um forte poder de influência de algoritmos, comportamento da coletividade, ao observar somente o que lhe interessa, o que foi escolhido para ele. O indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções. Isso é fato, né? Eles estão uma série, tá? Black Mirror, né? Olha só, posso citar séries? Pode, né? Por exemplo, um aplicativo pareava as pessoas relacionadas com base em suas estatísticas e restringia as possibilidades para apenas uma máquina que a máquina que indicava, tornando os usuários passivos na escolha paralelamente. Esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da escola de Frankfurt. Produzir conteúdo a partir do padrão do gosto público para direcionar e tornar homogêneo logo facilmente atingível. Então aqui ele está citando sobre a questão, né, dos algoritmos, né, que captam a pessoa aí. Às vezes ela nem sabe o que ela está escolhendo, mas ela tem uma manipulação, né, ela é manipulada. Portanto, agora a famosa perguntinha, né? Beleza, depois de tudo isso, vamos solucionar o problema, né? Quem que vai solucionar o problema? E como vai ser solucionado? Então tá, então bora. Beleza. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema. Urge que quem? Ministério da Educação e Cultura, MEC. Certo, o que ele vai fazer? Criar, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias em redes sociais que detalhem o funcionamento de algoritmo inteligente. Olha que interessante, né? Uma proposta muito boa nessas ferramentas. Advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações em fontes variadas e manter a mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim, então olha que interessante, o MEC, ele vai criar verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais, que vão detalhar o funcionamento dos algoritmos inteligentes, e nessas ferramentas vão advertir os internautas sobre esse perigo, né, sugerindo o interlocutor a criar o hábito de buscar informações. Então isso é algo interessante, né, somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país, ademais de explorar a bolha, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Wilson, no livro, né, enfim, de 1984, as novas tecnologias estão construindo os cidadãos do século XXI. Muito interessante, né? Parabéns aí pela sua redação, Lucas. Enfim, gente, são várias. Muitos candidatos citaram Black Mirror e inteligência artificial, né? Enfim, interessante sobre esse tema, porque isso leva a gente a refletir sobre os temas atuais também e sobre possíveis temas, né? Como a IA. Vamos para essa segunda aqui. Primeiro foi do Lucas Felp, parabéns pela redação dele. Vamos ver essa da Clara, que também citou Black Mirror. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um dos seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida. Então, né, a gente percebe vários filmes, várias séries aí sobre isso, né? Capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar.
Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados a filtrar informação de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Ok. Primeiro argumento. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, então olha que interessante, ela trouxe os dados, né? Uma pesquisa, posso citar a pesquisa, claro, no ano de 201, no ano de 201, aqui deve estar, enfim, aqui está 201, né? Apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade de igual superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque, desde cedo, as crianças têm contato com aparelhos tecnológicos. Um fato, tá, gente? Que vão necessitar da disponibilidade de uma rede de navegação que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele. E assim, fornecerá assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Isso é interessante, né? Desde cedo as crianças já são estimuladas a terem contato com essa tecnologia. Para vocês terem uma ideia, na China eles já estão aprendendo, as crianças de 6 anos já estão aprendendo sobre tecnologia, né? Inteligência artificial, enfim. Segundo parágrafo, né? Segundo argumento, em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha, conforme o conceito de modificação do eu, do sociólogo Erving Goffman. É possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Isso é um fato, né? Então tá, vamos ver aqui qual seria a proposta dela para tudo isso, né? Com o intuito, então, com o intuito de amenizar a problemática, então ela citou aqui quem? O Congresso Nacional. Vamos ver o que vai fazer. Deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Interessante, né? Por meio de direitos e punições aos que descumpram, a fim de acabar com essa imposição midiática. Nas escolas, então, ela citou as escolas também, em parceria com as famílias, devem inserir discussões sobre o tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil. Por intermédio de quê? De palestras, com participação de psicólogos especialistas. Interessante, né? Psicólogos, né? Manipulação, enfim, coisas que vão na mente, né? Que debatam acerca de como agir online, com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará mais realidade. Muito legal, né, gente? Quanto mais redações a gente lê sobre esses temas, mais interessante fica, né? Vamos ver isso daqui da Thaís. Prometo que Gente, parabéns pelas redações, né? É porque fico fascinada com esses temas e é bom que ajuda vocês também, né? Principalmente se cair alguma coisa sobre tecnologia. Enfim, gente, claro, voltando aqui, pode cair sobre vários temas, tá? Importante você saber fazer uma boa redação. Por isso que eu tô lendo as redações nota 1000 pra vocês prestarem atenção na estrutura, em como fazer ela, tá bom? Então tá. Ó, Thaís Schwerger, 28 anos. Beleza, vamos lá, vamos ler a redação da Thaís, ó. Primeiro ela começa assim: é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne o uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização, né? Eu tô citando tudo aqui que tem a ver com o tema sobre manipulação, não. Ó, tal personalização se observa também. Olha que interessante. Aqui ela não citou um filme, nada disso, mesmo assim não deixou de corroborar com o tema e de ser precisa e objetiva nos argumentos, e foi uma redação muito boa. Ó. É fato que a tecnologia, fato, né? Na sociedade, ó, saúde, fenômenos, construção. Olha que interessante. É que ela não citou filme, nada, ela citou uma realidade e não deixou de tirar 1000. Uma ótima maneira de se começar uma introdução, né? Já, afirmando algo muito interessante. Gostei. Ou seja,
então vamos lá. Ó, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com seu interesse. Tá. Tal personalização se observa também na divulgação de informações, que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Ok. Nesse sentido, é necessário analisar o quê? Tal quadro, intrinsecamente ligado ao quê? A aspectos educacionais e econômicos. Opa, amei isso. Eu amo isso. Eu amo quando o candidato já, na introdução, já deixa seus argumentos claros e objetivos, né? Muito legal isso. Então tá, vamos lá, ó, primeiro argumento, né? Então ela citou aqui aspectos educacionais e econômicos. Vamos ver como é que ela vai defender a questão educacional? Primeiro argumento, ó, olha que interessante, vamos lá. É importante ressaltar em primeiro plano a forma de controle de dados de internet permite que a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre porque grande parte devido ao senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, né? Na qual não há estímulo de questionamento sobre o âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade por intermédio de uma análise de sites mais visitados do indivíduo. Consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia da educação proposta por Paulo Freire. Ai, que delícia! Estou Paulo Freire, nossa, eu amo. Enfim, mostra que, se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão. Dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado, nesse caso, a manipulação. Né? Olha que interessante, a educação ela liberta a manipulação, sim, liberta. Uma vez que você tem conhecimento, isso é libertador, né? Gente, olha o conhecimento, por exemplo, até no âmbito psicológico, né? Para você não ser vítima de uma manipulação narcisista, por exemplo. Olha como que o conhecimento, né, graças a Deus, o conhecimento ele é libertador para qualquer tipo de manipulação, enfim, né? A educação ela liberta, né? Por exemplo, se você não tivesse conhecimento de golpes, né, você cairia facilmente em um golpe. Quando você tem uma orientação, um conselho, uma ajuda, uma educação, você não cai facilmente, não vai cair facilmente em golpes, né? A gente sabe que hoje em dia existem muitos golpistas, né? Enfim, que usam manipulação. Às vezes você tá em um lugar, a pessoa tá lá do outro lado do mundo e tenta te manipular, né? Conseguir dinheiro, enfim, te extorquir coisas, usar isso de má fé, enfim. Então, a educação é sim, não só no âmbito, né, escolar, mas em vários aspectos da vida. A educação, né, vamos para além, né? Olha que linda a mensagem de Paulo Freire, né? Paulo Freire, né? Que é um excelente pedagogo, né? Para além da sala de aula, para além do conhecimento, para além, né, das escolas, a educação, o conhecimento é libertador para tudo, né? E olha que interessante, encaixou direitinho aqui sobre o tema que foi exatamente sobre manipulação, que tem tudo a ver com tecnologia, com inteligência artificial, muito interessante. Adorei esse argumento dela. Então tá, vamos. Ela citou o Freire, né? Fiquei empolgada, gente, perdão. Me empolguei aqui com a redação da Thaís, muito boa. Cadê depois do Freire aqui, ó? Isso. Cabe mencionar em segundo plano, então olha que interessante, tudo direitinho, ó. O que? Em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados? Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria de 1991. O qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia, aliada aos interesses de capital, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Olha que interessante, como assim, né? Ela vai citar aqui, ó, sobre a questão da Guerra Fria. Olha que interessante, citou um contexto histórico, Guerra Fria, né? E um filósofo, né? Nesse âmbito da tecnologia aliada, né, interesse do capital, também propõe aos usuários da rede de produtos que eles acreditam ser personalizados. Porém, entretanto, contudo, todavia, ó, é uma ilusão, né? Por quê? Nem sempre eles estão personalizados. Trata-se de quê? Manipulação. Gente, isso é muito interessante. Parabéns pela sua redação. Porque o que ela quis trazer aqui? Gente, manipulação, a pessoa, ela faz se ela quiser, ela faz um estrago com a mente da outra, né? Então, isso tem que ser usado, assim, é algo que a pessoa
assim, se não usado com cautela, pode prejudicar a vida de uma pessoa, né? Manipulação, todo tipo de manipulação é perigosa, principalmente narcisista, né? Enfim, aqui no caso, eu achei muito interessante que ela destacou o Sartre, por quê? Porque as pessoas acreditam que tem uma mercadoria diferenciada, quanto na verdade é mentira, se trata de uma manipulação. Por exemplo, se eu estou vendendo uma caneta, por exemplo, eu quero um sucesso nessa caneta. Se eu falar assim, eu tô vendendo essa caneta, que essa caneta, qualquer pessoa que for usar ela, por exemplo, né, do Enem, por exemplo, aí eu vendo uma caneta e eu falo, eu tô vendendo caneta, né, muitas pessoas podem comprar ou não, mas se eu pego essa caneta e falo, quem usar essa caneta vai tirar nota 1000 na redação do Enem, vai fechar a prova, vai passar em uma universidade por causa dessa caneta, que essa caneta é mágica. Nanana. Claro que muitos estudantes vão querer comprar. Por quê? Porque essa caneta é mágica, né? Às vezes uma caneta Bic qualquer, mas eu manipulo a pessoa e falo, não, essa pessoa, quem usar essa caneta, o estoque até acaba, né? Vai tirar 1000, enfim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com as manipulações. Aqui ela trouxe algo muito interessante sobre a questão da manipulação, porque trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Ou seja, às vezes a pessoa está vendendo uma simples mercadoria, às vezes ela não é nem tão boa assim quanto ela vende, né? Como se diz, a propaganda enganosa, né? Mas o que? Se ela não manipular as pessoas, quem vai comprar? Então, eles usam desses artifícios para manipular as pessoas, para exatamente seduzir, para prender a pessoa naquilo, mesmo que aquilo não seja bom, né? Quando você usa manipulação, depois a pessoa pode comprar, pode estragar, enfim. Mas você usou de manipulação porque não, porque você precisa, né? Você nem tem, não, você precisa. Você não consegue viver sem esse produto, né? A gente vê muito disso, né? Infelizmente. Enfim, manipulação tem em todo lugar, né, gente? Às vezes você, até mesmo em farmácia, em remédios, não, porque esse remédio é melhor que eu. Enfim, né? A gente vê várias coisas em vários lugares e muitas pessoas fazendo aí vários tipos de manipulações, né? É um tema muito interessante que ele abrange tudo, né? Principalmente agora, a tecnologia, enfim. Se vocês for analisar, as próprias redes sociais manipulam muitas pessoas, né? Enfim, parabéns aí pela redação, me empolguei, né? Mas vamos lá, vamos pra conclusão. Quem é que vai solucionar? Epa, minha letra tá horrível. Tô precisando da caneta mágica. Quem vai solucionar e como vai ser solucionado? Então, bora lá. Que vai solucionar o quê? Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui uma íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Opa, que belezinha, voltou no tema, ó, que legal. Desse modo que o MEC, o que ele vai fazer? Deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações e fontes confiáveis, como artigos científicos, por intermédio de checagem de dados. Gente, nossa, parabéns! Tá vendo, né? Com o tema aqui, ó, educacionais, né? O MEC, sobre artigos científicos. Olha que interessante. Ou seja, uma pesquisa através disso, né? Fontes confiáveis, né? Estimular o senso crítico dos estudantes. Dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas. Olha que interessante, é algo que já está acontecendo, tá? Na China, as crianças de 6 anos já estão aprendendo sobre inteligência artificial, ó, através de sua inclusão na base comum curricular, o que, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma manipulação mais crítica e menos iludida. Nossa, muito interessante, né? Bem interessante essa redação. Parabéns, viu, Thaís? Parabéns a todos, né? Que tiraram 1000, enfim. Nossa, muito interessante. Se eu pudesse, eu ficava lendo várias redações aqui pra vocês. E tô vendo que muita gente citou Black Mirror, hein? Black Mirror, perdão. Muita gente citou essa série. O pessoal tava bem... Já se falava em inteligência artificial, né? Achei interessante trazer esse tema. Porque já se falava sobre esse tema, né? Em 2018, ó. Habermas, né? Navegar... Escola de Frank, olha, interessante.